O ressentido é aquele que perdeu a capacidade de viver o momento presente. E como ela está fora da realidade dela, né, daquele momento presente, que é o único momento verdadeiro que existe, é o agora, o ressentido inibe a sua capacidade de expressar a sua força. Ele vive refém das expectativas ruins que ele tem do futuro, mas em decorrência do que ele viveu no passado. E a mente faz de tudo para que essa experiência se repita várias e várias vezes, porque existe um certo prazer da pessoa em estar no sofrimento. Olá, muito boa tarde a todos que sintonizam 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, hipnoterapeuta e filósofo. Estou aqui ao lado da minha amada esposa Eliane Bin, que também é psicanalista, terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo. Querido ouvinte, você lembra de alguma situação que você viveu que te fez sofrer? Você lembra de algum momento na sua vida em que você foi exposto a uma situação que te deixou mal, que te deixou magoado, alguma experiência da vida que você se sentiu ferido, às vezes injustiçado? Pois é, se você lembrou de alguma situação, é porque você tem ressentimento daquilo que aconteceu. Então o nosso bate-papo hoje aqui é com você, que se sente injustiçado, magoado, ferido, com alguma situação vivida no passado ou com algum relacionamento do passado. Na maioria das vezes é no relacionamento, né, que isso acontece, porque você sabe que o ressentimento é exatamente isso que a gente está falando, né? Ressentimento é a capacidade de sentir de novo. Que coisa, né? Sentir de novo. E quando nós ficamos presos a uma situação, vivendo-a várias vezes, tornando sentir tudo aquilo de novo, né? E de novo, e de novo, e de novo. É, isso é uma mágoa de uma situação sofrida, como o Edgar até falou, às vezes até de algum relacionamento. É algo de um mal que se recebeu, que foi guardado, que foi ali, trancado. É um rancor, é um aperto que se sente no coração, gente, e dói muito, né? E Dói muito mesmo. a palavra é essa mesmo, né? Trancado. Trancado, Porque é uma exatamente. prisão, A gente né? guarda, a gente tranca aquele A sentimento, né? pessoa ressentida, ela fica presa, ela fica acorrentada a palavras, a sensações, a emoções, a sentimentos que ela vivenciou. E ela, muito frequentemente, faz com que a experiência seja revivida. Às vezes, revivida várias vezes por dia, constantemente, né? E a cada vez que a pessoa revive aquilo, ela injeta novamente nela uma carga de sofrimento que ela não precisaria ter, porque bastou uma vez só. Esse é o mal do ressentimento. Pois é, né? Qual o valor de ficar sentindo isso, né? Várias vezes, mas enfim. E é Nós vamos algo que falar a gente sobre não isso. consegue controlar, né? Porque, veja, eu vou dar um exemplo que eu vivi aí há algum tempo atrás, né? Eu faço, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu faço algumas palestras em alguns centros espíritas, muitas vezes. E essas palestras, elas muitas vezes acabam repercutindo, não só as minhas, mas a de colegas meus, repercutindo nas pessoas. Certa vez eu encontrei um conhecido meu que se apresentou naquela situação alguns meses atrás, bastante chateado, bastante triste. E aí eu percebendo que ele não me contou o que tinha acontecido, mas eu percebendo que ele estava assim, eu falei, olha, vai lá no centro que eu trabalho, vai lá, toma um passe, assiste uma palestra, isso pode te ajudar. Ok, passou, nunca mais encontrei a pessoa. Passado alguns meses, eu encontrei ele exatamente nesse centro. E aí, encontrei ele no pátio e ele parecia estar pior do que da vez anterior que eu o havia encontrado. E eu falei, e aí, como é que tá? Que bom que você veio, né? Que bom que você está aqui, como é que estão as coisas e tudo mais. E aí, naquela oportunidade, ele me contou o que tinha acontecido, por que ele tinha ido, por que ele tinha aceitado a minha sugestão. E eu
fiquei sabendo que ele havia trabalhado 20 anos numa empresa e a empresa havia demitido ele. E por conta da organização da empresa, ele acabou assumindo, quem acabou assumindo as atribuições dele no trabalho foi o chefe dele. E o chefe dele começou a implementar uma série de ideias que ele havia apresentado durante o período que ele estava na empresa, durante esses 20 anos, e que o chefe dele dizia para ele à época que aquelas ideias não iam pegar, que não eram boas, que não deveriam ser implementadas. E aquilo magoou ele muito. Magoou ele porque ele considerava o seu ex-chefe um amigo. Né? Ele acreditava que tinha uma relação de amizade importante com esse rapaz. Muito bem. E aí eu perguntei, bom, mas ok, qual que é o problema? Eu falei, não, é que esse rapaz ele me mandou uma mensagem hoje. Eu falei, e o que é? Não, uma mensagem só, me perguntou como é que eu estava, tal. Eu respondi que estava, né, ainda não tinha conseguido emprego, ainda estava procurando, tal, mas que estava tocando a vida. Eu falei, tá, mas né, qual o problema? Por que você está tão triste, né? Que ele estava pior, né, naquele dia. E aí ele me disse, sabe o que é? É que eu acabei de ouvir uma palestra sobre a importância do perdão. Aí pegou. E eu, quando vi essa mensagem, eu respondi para ele de uma forma gentil, educada, não porque eu tenha perdoado, mas porque no futuro eu posso precisar dele. Posso precisar dele para indicar ele como para dar referências do meu trabalho, coisa do gênero. Olha só, quanta coisa para falar disso, hein? Então percebe que o ressentimento que essa pessoa guarda dessa situação vivida é algo que faz com que ela volte no tempo, volte na situação, volte para o passado e não consiga viver o presente. Né? E a partir do momento que essa pessoa ainda está esperando algo de alguém, ou de uma situação que aconteceu lá atrás, isso é mais limitante ainda, que quando você coloca expectativa, aí que aquilo não acontece. A gente acha que colocando expectativa vai dar certo, é ao contrário, não dá certo, né? Por outro lado, é importante ele ter essa consciência. Né? Eu Sim. achei que aquilo foi um ganho, porque o fato dele ter reconhecido que ele ainda não é capaz de Perdoar. perdoar Uhum. já é um avanço, Sim, com já é certeza. Já uma falar coisa sobre isso. importante. E como ele já comentou, geralmente é exatamente isso. Os ressentidos se sentem injustiçados, se sentem não merecedores daquilo que aconteceu, né? E se sentem, né, consequentemente, vítima, né? E atribui a origem do seu sofrimento ao outro. E a gente fala, gente, injustiça é a partir de que ponto de vista? Né? Qual o seu ponto de vista sobre justiça? Para você saber o que é justo e o que não é justo. Que é a justiça do homem, isso a gente entende bem, a gente deixa bem claro aí que é a lei terrena, né? A lei do judiciário aí, né? E tudo bem, essa lei a gente entende. Porque se a gente tenta pensar em justiça kármica com os olhos da justiça terrena, isso não vai dar certo, né? A gente vai perceber que a injustiça, né, que a gente fala quando falamos sobre o ressentimento, é algo subjetivo e está ligado diretamente à lei da causa e efeito. Então, quando falamos sobre ressentimento, é isso que a gente está falando. Causa e efeito. Aquele que perdeu o ressentido é aquele que perdeu a capacidade de viver o momento presente. Exatamente como a gente falou, a pessoa fica presa no passado. E como ela está fora da realidade dela, né, daquele momento presente, que é o único momento verdadeiro que existe, é o agora, o ressentido inibe a sua capacidade de expressar a sua força, né, no dia a dia, no dia de hoje. Isso é bem complicado, porque você deixa essa energia ficar presa lá, está estagnada no seu passado. O ressentido, na verdade, ele vive uma ilusão, né? Ele vive uma ilusão criada pela mente. Ele vive refém das expectativas ruins que ele tem do futuro, mas em decorrência do que ele viveu no passado. E a mente faz de tudo para que essa experiência se repita várias e várias vezes, porque
existe um certo prazer da pessoa em estar no sofrimento. É importante a gente ter isso em mente, né? O sofrimento não é algo que a gente desenvolva naturalmente e a coisa vai acontecendo e é assim como é e tudo bem. Não. Existe um ganho, né? A gente costuma dizer isso frequentemente. Toda situação da vida oferece um ganho e muitas vezes a pessoa permanece no sofrimento exatamente porque não quer abrir mão do ganho, né? Aí alguém pode pensar assim, puxa, mas não faz sentido isso. Eu não tenho prazer nenhum em sofrer. Eu estou passando por uma situação complicada aqui e isso para mim não é nada legal. Mas isso não é consciente. Você não processa isso de forma cognitiva, você não traz isso para a razão, né? Se você analisar racionalmente, você vai ver que não faz sentido mesmo. No entanto, você não consegue se desvencilhar daquela situação. Você fica repetindo aquela situação várias e várias vezes. Você precisa voltar àquela experiência várias e várias vezes, porque aquilo, de alguma forma, traz algum ganho para você. Você fica reproduzindo um filme mental permanentemente. Isso acaba provocando um imenso mal-estar, porque o ressentido ele fica dependente dos seus pensamentos. Eu já falei aqui em outra oportunidade, né, Eliane sabe bem o meu ponto de vista a respeito disso, né, a respeito da nossa relação com a realidade, do ponto de vista da imaginação, né, e do ponto de vista da vida concreta, né? Concreta, obviamente, levando em consideração a nossa concepção limitada sobre o que é concreto, né? A gente sabe que a vida é muito mais do que a matéria, mas se a gente pensar aí na vida na matéria e na vida fora da matéria, quando a gente pensa na vida na matéria, a gente pode definir isso grosseiramente como a vida vivida, a vida real. Vai. E a vida imaginada é aquilo que está acontecendo na nossa cabeça, certo? No caso desse rapaz, o que aconteceu? O que tem de concreto? Perdeu o emprego. É só isso. É o observador, é só observar o que aconteceu. Não precisa entrar em Então, julgamento, se ele né? entrou no Em ponto zero, né? definições. Se ele entrou no ponto zero, ele chega nesse lugar, né? Só de observar e, Sim. ok, vida concreta, perdeu o emprego. E a vida imaginada? Putz, a vida imaginada Que eu vai fui longe. injustiçado, que a pessoa, né, me decepcionou, Puxou meu puxou meu tapete, tá roubando tapete. minhas ideias. Aí quando ele vai para a vida concreta, perdi o emprego, não tenho mais dinheiro para pagar as contas, vou passar fome, vou perder a minha casa, vou perder. E aí a imaginação vai embora, Pois é né? isso mesmo. E a gente sabe, gente, que dor, né, daquele que está ressentido é legítima, a dor é legítima. Muitas vezes não tem como impedir a dor, você vai sentir dor, né? E por mais conscientes que estejamos, quando nos machucamos, dói, né? Vem a dor. No entanto, que a gente costuma falar, o sofrimento, sim, é escolha. Ficar revivendo a dor, isso é escolha. É a escolha de sofrer. Então, não é o outro que me deixa ressentido. Como eu falei, não é o outro que fez injustiça comigo. Não é o outro que roubou as minhas ideias. Tudo isso está no pacote de como eu olho para isso. Como eu observo essa situação. E aí sim, eu escolho sofrer e ficar ressentido com o outro. É escolha. Eu A me- escolho perpetuar a dor, né? É Exatamente. isso. E a mente da pessoa ressentida, ela fica tagarelando, né? Fica no eterno diálogo, onde ela reproduz exatamente o acontecimento, o que ela viveu, e fica alucinando as hipóteses que poderia ter acontecido, né? É, por que isso aconteceu comigo? Eu não merecia, né? Como, exatamente como o Edgar falou, como uma pessoa que eu julgava ser meu amigo foi fazer isso comigo, justo comigo, né? Nossa, como doeu, como eu estou sofrendo. E todo esse bate-papo interno, e é um bate-papo insano da nossa mente, vai alimentando o sofrimento e, consequentemente, isso vai levar a ter outros sentimentos. E aí, gente, que está o perigo. Porque são sentimentos, Edgar, muito mais tóxicos, né? Ou eu diria tóxico também, nem mais nem menos, mas é um sentimento tóxico, como por exemplo, o sentimento de vingança, né? O julgamento e a condenação, né? Em vez de eu só observar o que aconteceu, ok, perdi o emprego, ok, terminei o relacionamento. A gente vai para o julgamento
e para condenação daquilo. É o mesmo que apontar o dedo para o outro, dizendo que o outro é culpado pelo meu sofrimento. Gente, isso é verdade? O outro é culpado por eu sofrer? Né? E aí, quem está ouvindo a gente vai estar buscando um monte de historinha lá no seu consciente, não é? No seu subconsciente, para justificar. Ah, não, mas eu fui vítima. Ai, por que fizeram isso? Hoje eu estou, né, nessa droga de vida por causa de fulano, Beltrano, por causa do meu pai, por causa do meu marido, da minha esposa. Enfim, gente, historinha a gente vai encontrar os porquê, tá? Mas não é isso que interessa. Então, assim, vingança e condenação são sentimentos extremamente tóxicos e perigosos, né? Pois é, tudo porque o ressentido, ele sempre vai esperar por justiça. Só que ele esquece de recorrer a algo fundamental, que é olhar para a sua parte nesse pacote, né? Assumir a responsabilidade daquilo que lhe cabe nessa história toda. E esquece do mais importante, né? De ter fé na perfeição de Deus, porque, gente, nada acontece nas nossas vidas para o nosso mal. As coisas acontecem para o nosso crescimento, especialmente para o nosso aprimoramento espiritual. Então tudo tem uma perfeição divina. Para o nosso despertar de consciência, tudo é um processo, gente, né? Então, aquele que você entende que te causou dor, que te causou sofrimento e que seguiu adiante na vida, esse cara ele nem se lembra mais de você, ele nem se lembra mais do que aconteceu. Muitas vezes a pessoa nem tem consciência do que ela fez, com você especificamente, ou o que ela fez com a situação como um todo. Ela não tem condição de reconhecer o dano, o mal que ela causou. Mas, no entanto, ela está aí, né? Ela seguiu adiante e você ficou ali estagnado, congelou naquele momento e não sai dele Lá né, no de passado. jeito nenhum. E a pessoa ressentida sente a decepção e o peso daquela experiência negativa. E torna-se, com o tempo, uma pessoa negativa. Alguém que tem uma visão negativa de tudo, tem uma visão negativa das coisas, né? Uma visão negativa das pessoas, do mundo. E isso acaba emitindo uma vibração que torna a pessoa extremamente pesada, uma pessoa densa, uma pessoa, né? É, Sabe aquelas pessoas que entram na sala, você sente que a coisa, o padrão baixou? pois é, e É, uma pessoa que é, tem uma energia tão baixa que o que acontece com ela? Pensa um pouco, se a gente é capaz de perceber quando uma pessoa dessa entra no ambiente, imagine energeticamente essa pessoa, o que ela está criando para ela. E aí vem as doenças, gente, tá? Pouquíssimo, assim, menos de 1% doença está relacionada com genética. Tá tudo aqui, tudo na mente e aqui no nosso coração, que a gente sente. O próprio câncer é o resultado de mágoas e ressentimentos que não foram ainda superados, tá? Aqui não estamos falando para ninguém abandonar qualquer tipo de tratamento, mas experimente perdoar e se perdoar para ver como a cura acontece, junto com o tratamento médico, né? Isso vamos falar em milagre, porque não consegue explicar o que aconteceu, mas acontece, né? Muito comum. sim. É um remédio, né? Você mudar o padrão vibratório é um remédio que você toma. Assim como se manter na energia da dor, do sofrimento, do ressentimento, é o mesmo que você ficar ingerindo veneno o tempo todo. Porque na prática é isso, você está se envenenando, você está colocando para dentro de você uma carga de energia que só vai te fazer mal. A pessoa ressentida, ela fica muitas vezes repetindo várias e várias vezes o que aconteceu com ela, inconformada com a situação, revivendo a situação, sentindo-se injustiçada, sentindo-se vítima das outras pessoas, vítima dos acontecimentos. Cada vez que ela repete o que ela viveu, ela reativa dentro dela toda essa carga de energia negativa, deletéria, que causa sofrimento, que causa o vitimismo, que causa os sentimentos tóxicos que muito frequentemente acabam repercutindo em doenças físicas. Na verdade, o ressentimento, ele torna-se uma revolta, né? Uma revolta perante a vida.
E isso, gente, é algo tão nocivo, porque é uma imensa gratidão, né, diante. É como se a pessoa ressentida desse as costas para Deus. Exatamente. Se eu estou negando a minha vida, eu estou dando as costas para o Criador, né? Vai o oposto daquilo que a gente diz que é dar o primeiro passo para a mudança, para a expansão da consciência, que é o quê? A sua reforma íntima, né? Que é aceitar. Aceitar todas as situações sem pontuar, sem definir que algo de desgraça aconteceu comigo, ou que algo, desculpa, algo de ruim aconteceu comigo, sem definir se é bom ou ruim, mas simplesmente aceitar. Aceitar as adversidades da vida, né? E então, como o Edgar falou, quando a gente dá esse primeiro passo para aceitação, a nossa consciência se expande, né? E, e quando ela está expandida, você vai perceber, enquanto a gente não nos responsabilizarmos pelos sentimentos que nós alimentamos, e não os outros, né? A vida se torna um perigo, se torna tóxica e doentia. Gente, não existe dor, não existe, presta atenção, não existe dor que justifique paralisar a sua vida. Essa dádiva que a gente tem do Criador, essa oportunidade de estarmos aqui encarnados, de poder passar por experiências, por acordar a nossa consciência, porque aqui na matéria a gente acorda mais, desperta essa consciência, né? Consegue fazer essa reforma íntima com mais propriedade, e a gente nega isso. Então, quando deixamos que a vida fica paralisada, estamos diante exatamente disso, de um sentimento de ingratidão muito grande, que estamos negando a bênção da vida, da possibilidade que temos de evoluir e expandir as nossas consciências. É, eu não sei se você sabe, querido ouvinte, mas essa experiência que nós estamos vivendo aqui na matéria, ela deu trabalho para conquistar, né? A chance de encarnar deu um baita trabalho. A gente ficou lá no plano espiritual pensando, planejando a natureza dos desafios que a gente ia encontrar aqui. A gente mobilizou vários espíritos muito mais evoluídos do que nós, nos ajudando, nos orientando. Falou, oh, vai por aqui, vai por ali, o que você acha disso? A gente ficou ali, trabalhou bastante. Teve a oportunidade de estar aqui. Aí a gente chega aqui que faz o quê? A Ó, gente tô pega, surdo, não a ouço gente nada, pega e né? simplesmente dá Não as vejo nada. costas à bênção que é a oportunidade de estar vivo, de oportunidade de ter essa experiência na matéria, que, como eu disse, tem como mais importante função o nosso despertar, o nosso crescimento espiritual, o nosso despertar de consciência, que a gente vai alcançar, que a gente vai conseguir por alguns caminhos, né? Mas que invariavelmente vão culminar num mesmo destino, que é a prática do amor, que é olhar para a vida com gratidão, Com que é autorresponsabilidade, né? ser Por nossas responsável pelas escolhas. suas ações e buscar desenvolvê-las de uma forma que você possa ser contribuição para você e para os outros. Perdão e auto-perdão, com amor no coração, né? É saber viver. Exatamente. Então, Querido ouvinte, doeu, né? O que a gente fala, doeu, né? Não gostei, aquilo que fizeram não foi legal. Ok, né? Com amor no coração, eu aceito aquela situação e continuo vivendo. e a gente terminou o bloco anterior falando sobre a importância, né, da gente aprender com o que aconteceu nas nossas vidas, trazendo, tirando do coração essa mágoa, essa dor e aprendendo com tudo isso, né? E é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Saber viver, saber olhar para a vida com mais responsabilidade, assumindo a sua parcela de responsabilidade sobre os acontecimentos da vida, mas principalmente sabendo ser grato por ela, né? Ser grato, como nós dissemos, pela bênção que é estarmos nesta vida, estarmos na matéria, tendo a chance de evoluir, de prosperar, de expandir a nossa consciência. Saber viver é a maior lição que nós precisamos desenvolver aqui nessa realidade.
saber viver com amor no coração, com autorresponsabilidade pelas nossas escolhas, com perdão, com auto-perdão. Se eu falhei, poxa, nada mais generoso e grandioso do que dizer para a pessoa com que você pisou na bola, sinto muito. Se eu entendo que o outro falhou comigo, e ok, aquilo me machucou, que eu não gostei daquilo, mas eu entendo que o outro é também uma centelha divina, né? E que, como eu, ainda está aprendendo, ainda está evoluindo. Então, olhar para as pessoas com essa empatia, né? Será que se eu tivesse tido a história que a pessoa teve, eu não estaria agindo igual a ela? Dói, dói, a gente fica com mágoa, a gente não quer olhar dessa forma, mas é preciso, é preciso. A gente precisa se conscientizar das nossas escolhas e saber que elas vão frutificar, elas vão ter resultados e esses resultados, aquela coisa, né? A semeadura, ela é opcional, mas a colheita é É obrigatória. obrigatório. Uhum. Ninguém é culpado pelo que aconteceu na sua vida, ninguém é culpado pelo que aconteceu na nossa vida, ninguém deve ser condenado por algo que eu estou vivendo. Porque tudo, absolutamente tudo o que nós vivemos são frutos das nossas escolhas. E sofrer, como nós dissemos já, mais de uma vez, aliás, não foi só hoje, sofrer é uma escolha. Eu posso olhar para o passado, aceitar que doeu, que machucou e buscar o meu eu superior, a minha consciência, a minha ligação com Deus, para se ressignificar aquilo e deixar o que aconteceu para trás, no passado. Que é o que é? É passado. Hoje é hoje, passado é passado. E futuro é aquilo que eu vivo hoje como fruto dos pensamentos, sentimentos e emoções desenvolvidas. Pois é, gente, esse é o maior segredo, tá? Tudo, absolutamente tudo. Não é invenção da Eliane e do Edgar, tá? Não é invenção de A mais B. Isso é física quântica que já prova isso. Tudo que nos acontece, acontece pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções. Então, se alguém fez algo que me deixou magoado, injustiçado, vítima, me sentindo vítima, ressentida de alguma coisa, pode ter certeza que você criou esse ambiente, atraiu para você aquela pessoa que fez exatamente aquilo com você. Aí, quando você vai olhar lá no seu subconsciente, você vai encontrar um monte de crença ali que foi implementada em você quando você era pequenininho, quando estava na barriga da mamãe, sabe? De não merecimento, de não posso ter, que é de menos-valia. Enfim, a gente cria situações, essas situações literalmente acontecem na vida. E não foi o outro. Semelhante atrai semelhante. Aquilo que eu acredito, eu vou atrair para minha vida. Então, se você acredita no negativo, no pessimismo, na desgraça, na doença, é isso que a gente está atraindo. É isso que a gente está criando situações. Né? Falando de doença, assim, mas a pessoa, de fato, eu estou doente. Sim, é real, você está doente. Né? A doença surgiu ali. E por que surgiu? Por toda essa bagagem que a gente falou, né, Edgar? Uhum, Tá tudo é isso aí. no subconsciente. A gente criou aquele estado, né, aquele ambiente propício para a doença se instalar, para o acidente acontecer, para aquela pessoa ter feito o que fez comigo. Foi um ambiente propício para que aquilo acontecesse. Muita gente que ouve você falando, Eliane, pode ficar, né, contrariado, porque, imagina, né, eu não sou responsável, coisa nenhuma, eu não sou responsável pelo meu marido ter me traído, né? Então, assim, existe, é lógico, né, quando a gente avalia esse tipo de situação, parece que a gente está querendo inverter a responsabilidade das coisas. Não significa que, se o seu marido te traiu, ele não tenha responsabilidade pelo ato dele. Mas a questão é, como fica a tua responsabilidade pelo acontecimento? Porque no Exatamente. final das contas, gente, esse padrão vibratório que nós criamos a partir dos pensamentos que nós desenvolvemos,
ele vai repercutir, ele vai gerar resultado. Queremos ou não, ele vai gerar resultado. É complicado entender isso do ponto de vista cognitivo, como a gente falou, mas é algo que está na profundeza, está no subconsciente. É, E às vezes, mesmo entendendo disso, mesmo sabendo que isso é subconsciente, mesmo tendo consciência que isso é subconsciente, você continua praticando, porque o subconsciente é o que comanda. É ele que vai determinar o teu comportamento, o teu padrão vibratório, o teu padrão de pensamento. Então não basta só saber, tem que tratar. e isso que o Edgar falou é muito legal, porque, de fato, dá essa ideia, né? Falando, então, mas o outro fez um mal terrível comigo e eu vou falar que eu que criei isso? Foi. Primeiro, você criou isso. Segundo, se a gente olhar para o conceito sistêmico, para a gente, quem conhece constelação familiar, vê isso, gente, muito claramente, muito nítido, como está tudo emaranhado. A questão é, a autorresponsabilidade é minha. Eu não posso interferir na responsabilidade do outro. O outro, né, ele anda com as pernas dele, com o livre-arbítrio dele, com as escolhas dele, e isso é legítimo. O livre-arbítrio do outro é do outro. O meu livre-arbítrio eu faço, né, consciente. Essa é a autorresponsabilidade. Mas sim, se você olhar para uma constelação sistêmica, vai ver que tudo está emaranhado. Então, teve a parte que eu criei aquele ambiente propício para aquilo acontecer. Em algum momento eu tive envolvimento com a pessoa que exatamente entrou na mesma frequência e fez aquilo acontecer, né? É bem essa questão. E aí a gente vai, gente, que eu falo, perguntas são extremamente conscientes, elas trazem para a gente muita reflexão. E a gente fala que são aquelas perguntas que não devem ser feitas primeiro perguntando por quê. Porque o porquê, como eu falei, o seu consciente vai buscar as historinhas lá da sua vida para trazer o porquê. E sempre tem um porquê. Né? Sempre você vai encontrar um porquê, tá? E conscientemente você vai achar que aquilo está certo, é aquilo que tem que ser, porque justifica, né, aquilo. A mente consciente está programada para entregar para você um porquê. Isso. Sempre ele vai apresentar para você um porquê. Por quê? E a pergunta é aquela pergunta que a gente faz, deixa, solta, que em algum momento veio uma reflexão, veio um despertar para você, veio um insight para você. É essa pergunta que é válida. Então, falando de ressentimento, pergunte-se qual o valor de se envenenar revivendo o que aconteceu, gente. Qual o valor de ficar se envenenando? O que você ganha com isso? Que no final das contas, Helene, é a mesma coisa que perguntar, e presta bem atenção nisso, ouvinte. Isso é pesado, mas é importante ter essa clareza. É a mesma coisa que você perguntar se você está procurando um motivo para morrer. Porque se você está ingerindo veneno constantemente, o que que isso vai culminar? Pois é, você Você está. está procurando uma justificativa para morrer? Porque alimentando essa dor, revivendo esse sofrimento, você está se intoxicando. Então, será que por trás disso não tem essa vontade de procurar uma justificativa para morrer? O que você ganha revivendo esse sentimento que não permite que você siga adiante? Você tem medo de novos horizontes? Tem medo de uma vida nova? Tem medo de ser feliz? Será que é isso? Medo de ser feliz? Medo de ter uma vida próspera, plena? Ou você não pode ser feliz enquanto aquela pessoa que você ama não é feliz também? Você está vinculando a tua felicidade à felicidade da outra pessoa? Enquanto todo mundo que está à minha volta, todo mundo que eu amo não for feliz, eu também não posso ser? Gente, a gente vê muito isso, muito mesmo, em constelação sistêmica, nos atendimentos. A gente vê muito isso em hipnose. Muitas pessoas não se permitem o sucesso, não se permitem criar dinheiro, ter dinheiro, honrando uma outra pessoa, honrando a família. Enquanto o outro, enquanto a minha mãe, enquanto meu pai, enquanto os meus filhos, meu marido, seja lá quem for, não for feliz, eu tiro o meu direito de ser feliz. Que eles têm que ser felizes primeiro. Depois,
Se sobrar tempo, eu posso ser feliz. Percebe como essas perguntas podem ir no nível subconsciente muito baixo, muito lá dentro, e encontrar a origem do seu ressentimento? E é interessante perceber como essa é uma característica muito presente nas mães, né? Sim. As mães, elas têm muito isso. Eu não posso ser feliz enquanto meu filho não for feliz. Eu não posso ser feliz enquanto o meu casamento não for feliz. Eu não posso ser feliz enquanto não sei o que lá não for feliz. E eu esqueço que a capacidade de ser feliz, ela é um atributo pessoal. Você não vai conseguir interferir na felicidade de ninguém. E às vezes, gente, uma encarnação toda vai embora. Às vezes, várias encarnações vão e vêm, né? Porque você achou que era a responsabilidade pela felicidade de um filho, de um marido, de um pai, de uma Uhum. mãe. Isso não funciona, gente. E isso não é ser egoísta, porque na verdade, se a gente for feliz plenamente, a gente vai estar ajudando o outro. Essa é a verdade. Você vai estar ajudando o próximo, aquele mais próximo seu, se você for feliz. Isso é contagiante, né? Então, não se coloque nesse lugar. E tenha consciência de que você sim pode ser causa da felicidade do outro, mas essa felicidade é momentânea. Ela passa. A felicidade plena, aquela que a pessoa vive com ela, é dela, é ela quem tem que desenvolver. Quer ver uma outra pergunta também interessante? Que contradição existe dentro de você que você faz com que essa dor nunca seja superada? Pois é. Você está se punindo de algo que ainda você não conseguiu se perdoar? Será que em algum momento lá do seu subconsciente você causou inconsciente ou talvez uma dor para um outro e você se pune, né, com isso até hoje? Quer ver um exemplo, gente, muito comum? Muitos filhos se punem pela dor do parto da mãe. Só que ele não sabe que ele se pune por causa disso. Então, o que acontece? Eu vou me intoxicar com o ressentimento, com o sentimento de injustiça, de vítima, mas na verdade, lá no meu subconsciente, eu não perdoo, eu não me perdoo por algo que eu fiz, seja até em outra encarnação, em outra vida, né? Então, eu vou me punir. Me punir com uma doença, vou me punir com um acidente. Eu simplesmente acho motivo para me punir. Será que você se sente vítima e tem algum ganho secundário com esse seu ressentimento? Como a gente já falou, você gosta de ser vítima, Essa é uma ótima né? pergunta, né? Porque será que sendo vítima você pensa, né? Você acredita que vai encontrar mais facilmente um lugar para você se sentir pertencente? Você se sente, na verdade, excluído? E você acredita que se vitimizando, você acredita que se for coitadinho, as pessoas vão ter dó de você e vão olhar para você? E olha como isso é interessante, né? Quando a gente fala do subconsciente. O que acontece normalmente com as crianças, né? Boa parte das crianças acabam desenvolvendo doenças, né? Fica gripadinha, fica com dor de garganta e tudo mais. Por quê? Porque quando fica gripadinha, com dor de garganta, não vai para a escola, a mãe fica em casa cuidando, a mãe não vai trabalhar, a mãe, né, recebe aquela criança, paparica aquela criança, deixa aquela criança, né, sendo mais Você dá atenção, né? olhada, Você dá né? atenção. Uhum. E e aquilo vai criando no subconsciente da criança, que está aberto, né? É importante lembrar disso. A criança, até os 7 anos, ela não tem o fator crítico da mente consciente totalmente desenvolvido, então as informações estão entrando no subconsciente adoidado, né? E estão sendo registradas ali e criando tudo de bom e de ruim que tiver que criar. E aí, todo aquele paparico, todo aquele cuidado faz com que ela entenda da seguinte forma: poxa, se eu for vítima, se eu for coitadinha, eu vou ter atenção, eu vou ser acolhido, eu vou ser bem tratado. Então,
É uma boa ser vítima, né? É um bom lugar, né? Então eu vou ficar aqui. Gente, um exemplo comigo, né? Muitos anos atrás, minhas filhas eram pequenininhas, criança mesmo, acho que tinha menos de 7 anos. E olha só a consciência, né? Dessas crianças que hoje ainda mais estão chegando aqui nessa realidade para trazer conhecimento para gente. Eu tinha muito problema de saúde, né? Tanto que eu tive câncer. Eu tive muita, sim, uma saúde muito fragilizada. E uma vez, minha filha pequenininha, tinha lá, acho que os seus 7 anos, eu estava também, não lembro se eu estava com asma, com uma crise de alguma coisa lá. Ela se virou para mim e falou: Mãe, você tá doente para chamar a atenção da vovó? Gente, uma criança. Na hora eu fiquei assim: Hã? Como que é? Né? E aí eu falei: Era exatamente isso. Esse lugar que o Edgar falou. Que toda vez que eu ficava doente, era o momento que minha mãe me dava atenção. Era o momento que minha mãe não brigava comigo, não discutia comigo. Simplesmente ela me acolhia, cuidava. Então, quantas vezes nós criamos situações para ficar nesse lugarzinho, que na verdade a gente quer um colo materno. Na verdade, a gente quer um acolhimento. A gente quer um lugar para pertencer. Na verdade, a gente só quer ser visto. E aí a gente cria toda a dificuldade, todo ó vida, ó azar. Começou coitada, começou refém das adversidades, das desgraças na vida, exatamente para ficar nesse lugar de coitado, né? Pois é, será que você está pagando com a sua vida a culpa que você quer atribuir para as outras pessoas? Nossa, essa então. Será que a sua vida vale mesmo mais do que menos do que condenar alguém? O que está por trás do desejo, gente, de condenar? Então, eu vou criar a situação exatamente para fazer com que o outro se sinta culpado. E isso, gente, não é muita prepotência, né, da nossa parte querer condenar alguém ao invés de perdoar? Será que alguém como nós, né, todos somos centelhas divinas, temos o dom de julgar e sentenciar alguém por alguma razão? É muita prepotência, né? É muita prepotência isso. E acontece, né? Acontece direto, né? A gente acaba esquecendo que a principal lei universal é a ação e reação, é a causa e efeito. E, obviamente, que tudo aquilo que a gente acaba plantando nessa vida, a gente vai colher o resultado. Aí alguém pode dizer assim: ah, mas tem gente que faz tanto mal e não acontece nada com eles, né? Hum, Como a gente pode falar isso? A gente está lá no futuro, a gente está nas outras vidas dessa pessoa para saber se nada vai acontecer com o pois outro, é, as pessoas né? entendem que é só aqui, A gente tem né? esse olhar míope de achar Só que é só aqui. aqui que é o real. Não é só aqui, gente. Tem muita coisa que a gente acaba não tendo nem condição ainda de entender como funciona. E é importante a gente ter essa clareza. A vida é uma continuidade, né? O espírito, ele é imortal. Ele vai ocupar esse corpinho físico bonitinho que você tem aí por um tempo, e depois esse corpinho vai embora, mas o seu espírito continua. E depois? A gente não é, pois Né? é. E Então, assim, a depois? colheita, gente, é obrigatória. A gente não pode falar que o outro fez tanta maldade e não aconteceu nada com o outro. Não. A gente não tem ainda entendimento para falar sobre isso. Vocês percebem que essas perguntas, elas têm um lugar, né? A função delas é fazer a gente refletir sobre o nosso comportamento, sobre a forma como a gente está lidando com o comportamento do outro, como a gente tem enxergado a nossa vida, como a gente tem aproveitado a nossa vida, né? Que em última instância também se trata disso, de olhar para a oportunidade dessa encarnação e aproveitar ela da melhor forma possível, né? Para que a gente possa, no momento que a gente tiver que desocupar aqui esse corpo e ir embora para outro plano, olhar para trás e falar: puxa, legal, valeu a pena, aproveitei, Pois né? é. Melhorei. Entender que, né, que isso é tudo lei da causa e efeito, autorresponsabilidade, tudo que a gente falou sobre hoje aqui no programa. Isso são, né, essas perguntas, tem que ter muita coragem para se fazer, viu, gente? Mas quando você tem coragem de enfrentar, elas são libertadoras, né? Expandem demais a nossa consciência
exatamente como o Edgar falou, para enxergar aquilo que a nossa conduta, o nosso comportamento, entender aquilo realmente pelo olhar do subconsciente, pela visão sistêmica, né? Por isso, querido ouvinte, liberte-se do seu ressentimento. A sua vida é uma dádiva, ela é muito preciosa, seja lá o que for que tiver acontecido, aceite o que aconteceu e comece novamente. Siga em frente. O ganho que fica é o amadurecimento. Isso. Enquanto o ressentido carrega algo desagradável, aquele que está consciente do verdadeiro sentido da vida está pronto para novas experiências. Abre espaço para novas possibilidades que vão surgir com certeza na sua vida. Então, gente, aceite, perdoe e olhe para frente e acredite que algo melhor te espera. Querido ouvinte, semana que vem nós estaremos de volta, mas se você quiser mais conteúdo como esse, acesse as nossas redes sociais. No Instagram, @ElianeBim, ou o meu que é o @EdgarBim. No YouTube, pesquisa lá, BIM91, BIM de Maria 91. Acesse o canal, aproveita para se inscrever, ativar as notificações e compartilhar os vídeos com quem você acredita que esse conteúdo também pode ser uma contribuição. E se você quiser agendar uma consulta com a Eliane, tanto para psicanálise sistêmica quanto para constelação familiar, você vai mandar uma mensagem. O número dela é o 11 98420 9959. 11 98420 9959. Mas se o seu problema for trauma de qualquer natureza, fobia, dificuldade para engravidar, vamos conversar sobre a hipnoterapia. Manda uma mensagem para mim. O meu número é o 11 97274 7997. 11 97274 7997. Lembrando que esses números são apenas para mensagem por WhatsApp, tá bom? Querido ouvinte, gratidão pela audiência. Sábado que vem tem mais, 12h30, aqui na Vibe Mundial. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana. Até mais.